Bom, estamos gravando, enfim. Então, pessoal, bom dia. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, ao pessoal da turma de História e Arquitetura, História e Teoria da Arquitetura Brasileira, a todos que foram convidados, e, sobretudo, principalmente ao nosso convidado, Abiolá, que vai nos dar essa aula aberta, né? Passar para nós todo o conhecimento, todo não, né, Abiolá? Tem que guardar um pouquinho. Passar para nós bastante conhecimento das pesquisas que ele faz, da experiência dele como arquiteto, urbanista, designer. Eu vou te apresentar de maneira bem resumível e você termina a sua própria apresentação, né? A Abiolá é natural do Benin, né? Vem para o Brasil para estudar arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Uberlândia, a mesma universidade onde eu me formei, né? A Abiolá foi meu calouro. E continua depois de formar com as pesquisas sobre ancestralidade, né, sobre os conhecimentos africanos, sempre fazer esse paralelo com arquitetura e urbanismo. E nós, aqui da disciplina de História e Teoria da Arquitetura Brasileira, tivemos desde o início essa vontade de tratar um pouco da história da arquitetura com outros olhares, né? Com um olhar que foge um pouco da bibliografia tradicional, que é sempre eurocêntrica, né? A partir de um único ponto de vista. Então, trouxemos o Abiolá para nos falar sobre esse olhar decolonial, né? Podemos dizer assim. Então, Abiolá, você pode compartilhar sua tela, se apresentar, fazer sua apresentação. Eu já tinha combinado com você de tentar fazer a apresentação em mais ou menos 1 hora, ou mais um pouco menos, fique à vontade, para a gente ter um tempinho depois para debate, né? Para o pessoal poder fazer perguntas e a gente bater um papo depois. É com você agora. Bom, gente, bom dia. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao professor Gabriel pelo convite. Eu sou Abiola Akambe Yayi e sou da República do Benin, que é um país africano, e eu moro aqui faz 11 anos agora. Eu moro aqui mesmo em Uberlândia, em Minas. Então, o Benin é um país pequenininho, fica na costa oeste do continente africano, perto da Nigéria, entre a Nigéria, o Togo, Burkina Faso e o Níger. É um país que tem uma grande relação com o Brasil, né, historicamente, por vários motivos, né? Tanto da história colonial quanto da história pós-colonial, né? O Brasil tem muito em comum com o Benin culturalmente. Então, quando vocês falam, por exemplo, orixá, ou falam Vodun, são patrimônios culturais africanos que foram levados para cá e que têm suas raízes, né, entre o Benin e a Nigéria. Então, quando vocês olham esse mapa que estão vendo aqui, do continente africano, isso é um recorte, não é africano, né, do mapa do continente africano, porque por conta da colonização, ou seja, a cartografia, né, das nações africanas contemporâneas não foi elaborada pelos africanos, e sim pelos europeus, né,
Conferência de Berlim. Eu acho que foi no século XIX, né? Então, hoje, o Benin é um país que fala francês, mas também tem os seus idiomas tradicionais, né? Como o Yorubá, o Fon, Bendi, Bariba. São 41 idiomas só no território do Benin, né? Idiomas tradicionais nossos, e que, se vocês imaginarem que só nesse pequeno território a gente tem 41 idiomas, imagina na Nigéria, 10 vezes mais. Na Nigéria, aliás, é por aí, 300 e alguma coisa idiomas, isso dos idiomas que foram repertoriados, viu, gente? Não a lista não é exaustiva. Então, a gente pega os outros países do continente africano, vocês imaginam que deve ter um campo muito grande, né, de idiomas. E isso, de algum modo, é uma das características que mostra a diversidade, né, da cultura africana. Então, os nossos idiomas, eu, por exemplo, sendo da etnia Fon e, ao mesmo tempo, da etnia Nagô, a minha mãe é Fon, meu pai é Nagô, eu falo os dois idiomas, justamente porque a gente estuda esses idiomas em casa, e aí na escola a gente fala o francês, que é tido como, digamos, um idioma administrativo. Então, no governo, na administração, na escola, tudo que é do Estado, a gente usa o francês, mas em casa, né, na rua, a gente até fala francês, mas geralmente quem entende os idiomas tradicionais prefere conversar os seus idiomas quando está em casa. Bom, como o Gabriel já disse, eu formei na UF, né, ele foi o meu veterano. A gente, como vocês já devem ter percebido, né, a teoria e história da arquitetura no Brasil é muito voltada para a Europa, o que não é uma surpresa, né, já que a gente sabe um pouco, bom, por conta da história, digamos assim. Então, hoje, a necessidade que está se apresentando à nossa frente, né, de resgatar os conhecimentos dos povos tradicionais que foram dominados pela Europa nos últimos séculos, se deve a vários fatores. O primeiro fator, né, ao meu ver, é que o mundo está mudando de rumo. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Europa, mas principalmente os Estados Unidos, se tornaram os grandes policiais do mundo, né? Eles que iam instaurar a democracia para todo lado. Era uma ordem mundial ditada pelos Estados Unidos, e hoje, né, com a mudança que está ocorrendo ao redor do planeta, o mundo ocidental em si já está percebendo a necessidade. Assim, é muito lento, né? Mas as pessoas estão percebendo cada vez mais que o mundo está se abrindo, né, para uma nova era, um novo momento da sua história, né? E neste momento nós vamos precisar de ter respeito pela diversidade que constitui a humanidade. Então, o continente africano, como eu disse, com mais de 1000 idiomas falados no continente. Imaginem um instante se nós tivéssemos perdido todos esses idiomas por conta da colonização. Ainda bem que eles foram preservados de uma certa medida, né? Então, hoje, a gente precisa cada vez mais olhar para as outras culturas com um certo respeito
E entender que a cultura do outro, interpretada por nós, não é a cultura do outro. É apenas a interpretação que nós temos da cultura do outro. Isso, infelizmente, se a Europa, né, dos últimos séculos soubesse dessa visão, é muito provável que ela teria agido de uma outra forma. Mas, infelizmente, os fatos são o que são e hoje a gente precisa mudar. Bom, gente, eu ouvi falar sobre arquitetura com vocês e por que eu trago uma foto de um caçador, né? O que o caçador tem a ver com a arquitetura? Primeiro, eu queria dizer que eu trouxe mais dúvidas para vocês do que respostas. E de propósito, porque o objetivo, né, da minha apresentação é tentar, ao máximo, abrir, né, campos, perspectivas, para que a gente possa pesquisar mais, para a gente poder aprofundar cada vez mais os conhecimentos sobre a cultura africana. E a arquitetura, né, hoje é considerada como ser arquiteto, né, é considerado uma profissão. E um dos fatores, né, que liga a visão de mundo, né, dentro da qual a gente vive é o que acontece dentro do cartesianismo, que é essa necessidade sistemática de dissecar as coisas. Né? A gente disseca tudo. Então, hoje, se vocês observarem, a gente vive num mundo em que as pessoas se definem, assim, muito mais pela sua profissão do que pela sua humanidade. Se eu perguntar para vocês quem é você, o que você vai falar primeiro para mim que você é estudante de arquitetura, eu sou arquiteto. E isso tem muito a ver com a confiança, né? Porque a gente estabeleceu alguns padrões dentro das sociedades onde eu faço confiança a quem tem determinado padrão. Né? E se vocês olharem para o caçador, dentro, né, da sociedade ocidental, quando a gente fala caçador, a primeira coisa que as pessoas pensam é um cara que vai lá no meio do mato para matar os bichos. Né? O que eu queria trazer para vocês é justamente um olhar mais amplo sobre a nossa profissão, mas também sobre quem nós somos neste mundo. Porque o caçador, né, se a gente olhar para a história da humanidade, quem é o caçador? O ser humano, nos primeiros momentos da sua existência, foi um colhedor. Ou seja, a natureza estabeleceu um padrão dentro do qual a gente não morreria criando uma abundância de recursos para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa matar a nossa sede. Ou seja, a natureza estabeleceu a sobrevivência da humanidade no planeta. Isso foi o momento da colheita. Mas depois, né, com o tempo, a gente foi aprendendo a compreender o mundo, compreender o planeta, a gente foi aprendendo a domesticar, digamos assim, a natureza selvagem, e isso passou muito pela caça. Claro, né, que a gente tem o aspecto da alimentação mesmo, né, matar os bichos para comer e tal, mas também o caçador, imaginem um segundo, uma pessoa que precisa viver dentro da mata durante semanas, percorrer distâncias longas, longe da família dele, longe do grupo, né, do coletivo dele.
para onde ele iria. Se ele não soubesse, se ele não tivesse conhecimento sobre a natureza. Ou seja, se ele ficasse doente, ele precisaria provavelmente de conhecer os remédios que ele usaria para poder se curar. Ele precisaria se alimentar, ele precisaria de uma geolocalização para poder se encontrar, caso ele fosse muito longe da terra dele, como ele voltaria. Ou seja, eu estou dizendo isso tudo para vocês perceberem que a ciência, a filosofia, os elementos que constituíram a eclosão, né, da civilização humana são intrinsecamente necessidades humanas. Ou seja, quando o caçador ele vai longe, ele vai, com o tempo, se dar conta que os referenciais que ele tem, referenciais terrestres que ele tem, dependendo do tempo que ele percorrer, eles podem sumir. Eles podem sumir. Uma árvore, por exemplo, pode, dependendo da árvore, pode não estar presente mais quando ele voltar. Não sei, tem vários referenciais terrestres, né? Tipo, um monte de terra, não sei. Tem vários referenciais aqui que, de fato, ajudam a gente a encontrar a nossa posição onde a gente está dentro do ambiente, né? Dentro do espaço. Mas também quando você começa a percorrer distâncias muito longas, ou seja, quando você começa a povoar o planeta Terra, fazendo distâncias extremamente longas, quilômetros, você se dá conta que existem determinados astros no céu que te indicam a direção dentro da qual você está indo e vai aproveitando esses conhecimentos para poder se localizar. A geolocalização, gente, ela não nasceu ontem. É uma noção antiga dentro da história da humanidade. Quando ele vai matar um bicho, ele precisa conhecer os bichos. Porque se você estiver na pista de uma zebra ou de uma antílope, você não precisa... você precisa saber que, de fato, é uma antílope e uma zebra, né? Porque se você estiver na pista de um leão por aí, depois ele vai te pegar e vai ficar ruim para você. Ou seja, ele precisava entender de zoologia, ele precisava entender de anatomia dos bichos, porque ele ia dissecar os bichos para poder comer, e com o tempo vai se dar conta que ele precisava entender da anatomia. Ou seja, estamos falando de anatomia, de biologia, estamos falando de botânica, né? De medicina. Isso tudo, tradicionalmente, a noção que nós temos hoje da ciência é uma noção eurocêntrica. O que é, de fato, a ciência? A ciência é a capacidade que nós desenvolvemos de desvendar os mistérios do universo, os mistérios que a Terra tem em relação a gente. Hoje, a gente vê as pessoas sentadas dentro dos laboratórios fazendo ciência, mas a gente esquece que essa ciência não se limita aos laboratórios. No laboratório é porque eles querem ver o infinitamente pequeno. A gente tem muito para aprender ainda sobre o infinitamente grande. A gente tem muito a aprender sobre o nosso cotidiano dentro dessa natureza. E a gente não olha mais para essa natureza hoje da forma como nós olhávamos, né, enquanto humanidade no passado. E isso se deve muito a essa imposição que nós temos de uma visão única a toda a humanidade. Então, eu trouxe, né, isso para dizer para vocês, quando a gente fala sobre arquitetura, nós, enquanto arquitetos, não, hoje, de algum modo, a gente age exatamente como todas as outras corporações profissionais que tem dentro da sociedade. Em vez de ser como um caçador da antiguidade, que era um cara multidisciplinar, um cara transdisciplinar,
porque ele passava em todos os campos do conhecimento que ele tinha acesso no tempo de vida dele. Hoje, a gente está na hiperespecialização. E estou trazendo esse olhar para vocês para dizer que a humanidade nem sempre foi assim. E onde é que começou a história da humanidade? Vocês acham justo que o território onde a história da humanidade nasceu, ou seja, os nossos mais antigos ancestrais, nasceram, viveram e tiveram uma forma de ver o mundo, viveram dentro desse mundo, e hoje a humanidade não tem acesso a conhecimentos sobre como era a visão desses ancestrais sobre o mundo. E quando tem, são histórias mentirosas, deturpadas, por pessoas que violentaram os africanos e que enganaram o mundo. Ou seja, o que estamos dizendo aqui, o que estou dizendo aqui, não estou falando sobre o europeu que está enganando o africano, o preto e o branco. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da humanidade como um todo. A Ásia, aqui no próprio território americano, os povos tradicionais daqui, muitos também perderam a noção de onde vieram e qual era a visão de mundo dos seus ancestrais. Ou seja, eu trouxe aqui o homem de Coabé, né, que é assim que chamam, que é uma reprodução, né, com base num crânio que foi encontrado em Broken Hill, na Zâmbia, aqui. Essa região aqui. Esse crânio ele foi datado em 300 mil anos. É um dos mais antigos Homo sapiens sapiens que a gente tem no planeta. Nesse tempo, não tem crânio fora do continente africano de Homo sapiens sapiens fora da África. Não tem. Não existia. Isso é um dos mais antigos, mas recentemente descobriram um mais antigo ainda, em Marrocos. Dataram em 320 mil anos, que é o homem de Jebel Yehud, alguma coisa assim. E o motivo pelo qual eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a questão histórica, antes de entrar no aspecto da arquitetura, é que não faz sentido a gente simplesmente chegar e dizer: ah, tá vendo? Os africanos faziam isso, os africanos faziam aquilo. O que importa aos meus olhos é como os africanos chegaram nisso. Não dá apenas para a gente simplesmente dizer: ó, nossos ancestrais fizeram isso, nossos ancestrais fizeram aquilo. Na visão dos europeus, né, na visão que é imposta para a gente hoje, onde é que começa a ciência? É na Grécia. É na Grécia, e o mais interessante é que é de um milagre, o milagre grego. Tipo, os gregos, digamos que Deus pensou: bom, eu vou criar a humanidade aí 300 mil anos atrás, hein, gente? Ele já tinha criado o homem com a nossa anatomia hoje, com a nossa mesma inteligência, e ele pensou: não, eu vou esperar 2000 anos atrás na Grécia para criar um milagre de conhecimento. Isso faz algum sentido? Não faz. Não faz. O que faz sentido, pelo menos aos meus olhos, é que a humanidade teve tempo e observação do universo e da natureza para se compreender e compreender o que tem em sua volta. Então, em 300 mil anos, dá tempo de aprender muita coisa sobre a Terra. Mas como você pode dar? Quando você dá, na verdade, né, a paternidade da ciência para um povo que é muito recente na história da humanidade, você só pode criar um milagre.
Porque, no fundo, você não tem uma âncora histórica que faça sentido, né? Então, são 300 mil anos atrás de história. Os primeiros homens brancos, que chamam de brancos hoje. Isso não sou eu que estou dizendo. É uma pesquisa da Universidade de Harvard que foi publicada nessa revista Science Mag. Isso uns anos atrás, eu acho que em 2015, mostrando que os homens na própria Europa, 8 mil anos atrás, ainda eram pessoas pretas vivendo naquele território. Porque os gênios mais antigos, que não é gênio, tem um negócio biológico lá, que mudou, né, o físico, né, do ser humano na Europa. Apareceu, pelo menos até hoje, né, as pesquisas que foram desenvolvidas até hoje, 7.700 anos atrás, aproximadamente. Obviamente, não é pontual, né? Ou seja, como é possível que os europeus brancos, que são os deuses do milagre, tal, poderiam ter inventado a matemática se 75 mil anos atrás, na África do Sul, isso aqui foi encontrado em Blombos, na África do Sul, datado em 75 mil anos, uma pedra onde dá para ver claramente que são riscos feitos por seres humanos que, se vocês olharem aqui, já vão ver que já começavam a desenhar triângulos e linhas paralelas. Ou seja, a geometria, 75 mil anos atrás, intuitivamente a humanidade já estava criando as bases da geometria. Isso aqui é na mesma região da África do Sul, 37 mil anos atrás. Isso aqui é entre o Suaziland. Suaziland é esse pequeno território dentro da África do Sul. Eles não querem fazer parte administrativamente da África do Sul. Tem os problemas deles lá. Então, é uma das fronteiras do Suaziland com a África do Sul e encontraram o osso de Lebombo em Border Cave. É uma caverna, né, gigante, muito linda, por sinal. Bom, eu nunca fui dentro, né? Mas por foto é bonito. Esse osso é um osso de babuíno, onde o ser humano já estava riscando. E esses riscos, qual é a especificidade? O que eles mostram para a gente? Que o ser humano já estava contando, estava aprendendo a contar já, 37 mil anos atrás. Ou seja, não existia os gregos milagrosos ainda, naquele momento. Bom, em seguida vem o osso de Xangô, que foi encontrado em Xangô, na República Democrática do Congo, que é nessa parte central, né? Isso aí é o coração do continente africano. Datado ossos de babuínos também, 25 mil anos. Datados, né? Em 25 mil anos. Qual é a especificidade dos ossos de Xangô? Isso aqui, gente, é o ancestral da calculadora. Qual é a diferença com o outro osso? Aqui ele conta, aí separa, tem o espaço, tem mais ponto, separa. É extremamente complexo isso, esse trem, gente. Depois, vocês, não sei se em português vão achar muita coisa sobre, mas é muito massa. Isso aqui é o ancestral da calculadora. Ou seja, eu estou dizendo o que eu estou tentando dizer para vocês é que a humanidade não levantou um dia e descobriu que, nossa, existe tal ciência, tal ciência, tal ciência. Não, foi um processo natural, humano. Da mesma forma que hoje a gente é um pouco mais ignorante que os que virão daqui 100 anos, talvez. A gente espera, né? Porque a gente também, a humanidade acaba tendo seus regressos. Ou seja, gente,
nós hoje, né, a noção que é vendida para a gente é a África é o berço da humanidade. Mas aí começou a falar sobre civilização. Não, como assim? A África não pode ser berço da civilização. Isso aí tá doido, você tá maluco. Mas a realidade, gente, é que a história que é contada para vocês desde que vocês nasceram, a não ser que tenham feito pesquisas além do sistema que vocês conhecem hoje, enquanto sistema escolar, sistema educativo, são mentiras, muitas mentiras. Quando se trata da África, são muitas mentiras. E é de propósito, porque, gente, né, é lógico, quem está querendo te dominar não pode te dizer a verdade sobre quem você é. Agora, só para não perder muito tempo, né, sobre o aspecto histórico, eu queria mostrar para vocês, essa é a parte onde está o Egito. Quando a gente fala Egito, tem muita gente que acha que, nossa, o Egito está lá no meio do Oriente Médio. Tem até gente que acha que está na Europa, gente. Olha, vocês são arquitetos, vocês precisam pegar um mapa para entender esse planeta, gente, para entender onde estão cada coisa nesse planeta. Isso aí é muito importante. Porque a gente mexe com a geografia, então não tem como a gente não saber que o Egito está na África. Isso aí, né? Bom, só que, tipo, tá lá quase na saída do continente africano para o outro lado lá dos árabes, né? Esse território que a gente chama de África, esse território que chamamos de terra, ele já foi povoado por pessoas apenas pretas nesse planeta. Porque não tem como, na época, com o calor que fazia no continente africano, se a humanidade nasceu na África, não tem como ter nascido branca. Não tinha como. Bom, eu nem vou entrar nesse longo debate, porque assim, já fez. já tem as pesquisas recentes que mostram isso. Então, não vou nem falar muito. Bom, como é possível, então, que a maior civilização, ou uma das maiores civilizações da história da humanidade, tenha sido construída na África pelos irmãos mais novos do planeta? E levantaram o dia e descobriram todo o conhecimento, não tinha nada antes, eles chegaram com um milagre e fizeram o Egito Antigo. Olha que legal. Eu estou falando isso, gente, para quê? Quando a gente fala sobre o Egito Antigo hoje, como uma nação preta, não é uma coisa que é nova na história da humanidade. Não é a gente que está inventando, que está falando. Somos um só. As referências que hoje confirmam historicamente o que a gente diz, sem contar todos os testes sobre melanina, todas as documentações que existem do próprios egípcios antigos hoje, são informações que a gente encontra em grande parte dos próprios europeus. Então, eu trouxe esse autor, que é o Constantin François de Chasseurs, o Conde de Bonlé, assim que eles chamavam ele. Ele era um viajante francês que foi para a Síria, para a África, né, no Egito, né, mais na parte de cima da na África do Norte, e escreveu, né, sobre suas viagens, as experiências que ele viveu. E eu trouxe, né, essa citação dele, onde ele mostra um pouco o que ele encontrou, né, quando foi nessas viagens. Bom, então eu vou ler rapidinho para vocês a citação que eu trouxe. Mas voltando ao Egito, o fato que ele rende à história oferece várias reflexões à filosofia. Que sujeito de meditação vê a barbárie e ignorância atual dos coptas. Os coptas são um povo, os europeus que chamam eles de coptas, mas é um povo africano que é descendente dos egípcios antigos. Descendentes da aliança entre o gênio profundo dos egípcios e dos
do brilhante espírito dos gregos, pensar que essa raça de homens negros, que hoje nosso escravo e objeto do nosso desprezo, é aquela a qual devemos nossas artes, nossas ciências e até o uso da palavra. Imaginar, enfim, que é no meio dos povos que se dizem os mais amigos da liberdade da humanidade, que foi sancionada a mais bárbara das escravidões e problematizado se os homens negros têm uma inteligência da mesma espécie que a dos homens brancos. Isso em 1787, ou seja, gente, antirracismo não começou ontem. E o Volney, ele fazia parte de uma associação que eles chamavam de Associação dos Amigos dos Negros, um negócio assim. Por isso que ele era antirracista, nem existia a palavra antirracista na época. E o motivo pelo qual haviam intelectuais como o Volney na Europa, na época, é porque eles sabiam que o que a Europa estava fazendo com o continente africano naquele momento ia, uma hora ou outra, se voltar contra eles. É lógico, você escravizar os seus irmãos, seus primos do outro lado, com base num conceito de raça, que nem existe dentro das culturas africanas, nem existe o conceito de raça. Aí eu trouxe um cara que é contemporâneo dele, que é o Champollion Figeac, que é o irmão do Jean-Jacques Champollion, de Champollion Le Jeune, que é um dos maiores, se não o maior egiptólogo francês, né? Que fez muitas traduções, né, sobre dos hieróglifos e tal. Então, ele mandava seus trabalhos, enquanto ele estava no Egito, ao seu irmão, né, que é esse aqui, o Jean-Jacques Champollion. Jacques-Joseph Champollion, perdão. E esse aqui era um outro racista mentiroso. Olha, para não perder tempo, eu só vou ler para vocês rapidinho. A opinião segundo a qual a antiga população do Egito pertencia à raça negra africana é um erro que durante muito tempo foi adotado como verdade. Os viajantes do Oriente, desde o renascimento das letras, pouco capazes de apreciar com exatidão as noções que os monumentos do Egito forneciam sobre esta questão importante, contribuíram a propagar essa ideia falsa. E os geógrafos não deixaram de reproduzir mesmo em nossa época. Bom, primeiro, gente, os viajantes do Oriente, os caras iam para o Oriente, eles viam com seus próprios olhos, mas eles não tinham a capacidade de apreciar com exatidão, mas o Champollion Figeac, ele tinha a capacidade de apreciar com exatidão alguma coisa que ele nunca viu. Bom, vou continuar. Uma grave autoridade também tinha se declarado a favor desta opinião e tinha, por assim dizer, tornado este erro popular. Tal foi o efeito do que o célebre Volney publicou sobre as diversas raças de homens que tinha observado no Egito. Ele fala no seu Voyage, do seu livro Voyage en Syrie, que foi tirado essa citação. Então ele está falando do que o Volney fala aqui, desse jeito aqui agora. Ele fala no seu Voyage que está em todas as bibliotecas que os coptas são descendentes dos antigos egípcios, e os coptas têm a cara empolada, o olho inchado, o nariz esmagado e os lábios grossos, como os mulatos, que eles parecem com o esfinge das pirâmides, o qual é uma cabeça de negro muito caracterizada, e conclui que os antigos egípcios eram verdadeiros negros da espécie de todos os naturais da África. Ao apoio da sua opinião, Volney invoca a do Heródoto, que a respeito dos habitantes da Cólchida, os coptas, lembra. Vocês sabem quem é o Heródoto, né? O pai da história na Grécia. Né? No mundo ocidental, ele é o pai da história. Então,
Ao apoio da sua opinião, Volney invoca a do Heródoto, que, a respeito dos habitantes da Colchida, lembra que os egípcios tinham a pele negra e os cabelos crespos. Mas essas duas qualidades físicas não são suficientes para caracterizar a raça negra, e a conclusão de Volney relativa à origem da antiga população egípcia é evidentemente forçada e inadmissível. Bom, vou fazer dois pequenos comentários rapidinho. Bom, primeiro, onde que o Volney fala que os hipócritas têm a cara empolada, o olho inchado, o nariz esmagado e os lábios grossos? Mentiroso. Segundo, o cara fala que a pele negra e os cabelos crespos não são características, qualidades físicas suficientes para caracterizar a raça negra. Gente, se ter cabelo crespo e a pele negra não é suficiente para ser negro nesse planeta aqui, o que falta? Ser idiota? Porque às vezes é disso que ele está falando, né? Ou seja, para não perder tempo, né, gente? Enquanto a nossa história for contada, né, pelos europeus, não tem como eles dizerem a verdade sobre a nossa história. Pelo menos a grande maioria, porque sempre tem uma minoria que preza pela verdade, né? Então, como diz o Chinua Achebe, enquanto os leões não tiverem sua própria história, a história da caça vai cantar a glória do caçador. E hoje, a história que nós conhecemos é a história que canta a glória da Europa, que não mostra os lados negativos da história da Europa. Então, eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Se vocês sabem o Palácio de Versailles, todo mundo hoje, nós vamos lá para o Palácio de Versailles, porque todo mundo quer ir para a França para ver o Palácio de Versailles. Gente, no século XVI, 15, 16, os caras... Bom, nem vou falar. Lá no Palácio de Versailles, os caras faziam xixi nos corredores do palácio. Eles faziam xixi nos corredores e eles faziam cocô em negócios que jogavam pela janela. Não sou eu que estou dizendo, eu vi isso num programa francês da televisão nacional francesa contando como que era a questão da higiene dentro do Palácio de Versailles. Como você constrói um palácio tão luxuoso e depois fica fazendo xixi nos corredores? Ou seja, se a gente ficar apenas no aspecto de luxo, não sei o quê, gente, a gente se engana. A gente se engana. Então, a história da Europa, assim como a história da África, assim como a história da Ásia, de toda a humanidade, é conturbada, tem suas limitações. Cada povo tem suas limitações históricas. Ou seja, os africanos têm suas limitações, mas a gente também tem nossa grandeza. E por que justamente ficar apontando apenas para os lados negativos? Aliás, se a gente for falar em termos de grandeza na África, tem muita coisa, e talvez mais do que a própria Europa a contar. Muito mais, não talvez. É óbvio, é lógico. Com o tempo de história que a África tem, é lógico. Então, eu trouxe apenas algumas imagens aqui para vocês, porque quando a gente fala, né, sobre essas questões que aparecendo, que é ideologia, não sei o que, são fatos. Então, na China, hoje eles vão negar. Mas, gente, os fatos são o que eles são. Os fatos são o que eles são. Ou seja, a África povoou o planeta inteiro. O desaparecimento do homem preto nos outros cantos do planeta é recente na história da humanidade. É muito recente. Então, se os africanos tivessem sentado na África comendo banana todos os dias, sem fazer nada, a humanidade estaria na África ainda, nunca teria saído daí. Isso aí é fato. Né? Por que esse ancestral? Isso aqui é um altar
Eu vi um documentário de France 5, que é um dos canais da televisão pública francesa, chama Échappée Belle, Taiwan, le Trésor Caché, só para vocês verem. Por que esse ancestral é preto? No altar dos ancestrais dessa família. Eu peguei isso aí, por acaso, assistindo um negócio. Isso aqui são os Jarawa, da Índia. É um povo que está em extinção hoje. Eles migraram da África para a Índia há 50 mil anos atrás. Isso não sou eu que estou dizendo, são os próprios canais de televisão, são os próprios... E se você pegar as informações e recortar todas elas, cruzar, você encontra uma outra perspectiva sobre o mundo. Então, hoje, eles são um povo, é uma minoria. Mas o que diferencia um Jarawa de mim, gente? Bom, talvez meu nariz é um pouquinho diferente, mas com essa quantidade de melanina, como que o cara não era preto? Não é como que eles não são pretos. 50 mil anos atrás existiam os índios brancos que têm o território da Índia hoje. Ou seja, a África, se a gente deixar mesmo o Egito e falar da Núbia, do Império de Kush, todos esses territórios, então são os europeus que foram construir também essas pirâmides aí na Etiópia. O Heródoto era um historiador. Ele que fala, é um dos caras que fez hoje muitos pesquisadores africanos suspeitarem da mentira que foi contada. Desculpa, eu coloquei algumas informações aí que eu acabei esquecendo de tirar. Então, o professor Cheikh Anta Diop é que fez todo um trabalho de resgate da história dentro do seu livro, né? Na verdade, era a tese de doutorado dele na Universidade da Sorbonne, em Paris. Então, ele fez um trabalho de resgate que hoje, infelizmente, esse livro até hoje não é traduzido em português e vendido no Brasil. Tem uma versão que foi traduzida de parte do livro em inglês e depois traduzida em português. Talvez encontrem ela. Então, o que aconteceu foi que quando ele fez esse trabalho, na época, muitos pesquisadores europeus ficaram horrorizados. Como que ele pode falar que o Egito Antigo é africano? Como que os idiomas do Egito Antigo podem ter alguma coisa a ver com essas línguas arcaicas e atrasadas africanas? Não sei o quê. Aí a Unesco, para cortar esse debate, organizou um colóquio em Cairo, em 1974. Esta é a conclusão do relator, o professor Jean Devis, que era um dos maiores detratores do professor Cheikh Anta Diop. Qual era a tese do professor Diop e do professor Obenga? Eles diziam que os egípcios antigos, além de serem pretos, tinham suas raízes culturais dentro do continente africano. Para a gente entender a história do Egito Antigo, a gente precisa se referir ao interior da África e não procurar fora. Ou seja, para a gente entender as línguas, os hieróglifos, hoje a gente precisa se referir às línguas contemporâneas do continente africano. E é por isso que, se vocês forem no Benin hoje, na língua Fon, por exemplo, o povo Fon, se vocês forem nos palácios Fon, em Abomey, no Benin, vocês vão encontrar hieróglifos nas paredes dos palácios. Então, é lógico que as raízes, se a gente for ver em termos de família, as línguas do Egito Antigo tinham muito mais a ver com as línguas africanas contemporâneas. E isso é lógico ainda mais para nós africanos, porque a gente hoje faz sentido, porque a gente vê por que temos tantas palavras que se encontram, palavras que, se a gente falar, por exemplo, Ipu, em Yorubá, estamos falando da morte. Em Fon, a gente fala com... Como que as etnias africanas eram divididas, não tinham nada em comum, né? E tinham
palavras tão... A gente fala Ifá em Yorubá e fala Fá em Fon. Como que isso acontece? É possível, se vocês forem ver, a gente fala, para falar bem-vindo, digamos assim, na língua Fon, a gente fala Kwabo. Em Yorubá, a gente fala Kwabo. Se vocês forem do Beni até a Costa do Marfim, vão encontrar idiomas onde eles falam Aquabá. Para falar a morte, lá no centro do continente africano, no Congo, eles falam Kufa, em Lingala. Por que a gente pode ter tantas coisas em comum em termos de idioma se a gente não tem nada a ver? Então, se vocês olharem, por exemplo, esse elemento Ku, vem de Aku, que era um dos conceitos mais utilizados no idioma dos hieróglifos, né? No idioma do Egito Antigo. Ou seja, não vou entrar muito em detalhe, porque a gente tem que falar sobre arquitetura. Gabriel, eu vou passar um pouquinho, mas tem muita coisa massa que vocês vão ver ainda. O resto é muita imagem, né? Então, a conclusão do professor Jean Davis, a muito minuciosa preparação das comunicações dos professores Tchekantadion e Openga não encontrou, apesar das precisões contidas no documento preparatório de trabalho enviado pela Unesco, uma contrapartida igual. Portanto, ocorreu um verdadeiro desequilíbrio nas discussões. A favor de quem? Os dois africanos. Os dois africanos que saíram lá do mato deles, na frente de mais de 20 especialistas europeus, americanos, suecos, alemães, não sei o quê. E houve um desequilíbrio. A gente tem tempo ainda a perder e ficar discutindo esse tipo de assunto? Eu não tenho tempo para isso. Vocês já viram algum sarcófago na Europa? Por que os africanos, isso nos anos 1960, ainda estavam fazendo sarcófagos que, até hoje, os europeus não conseguem explicar para vocês as tecnologias que foram utilizadas para criar esses sarcófagos? Por quê? O imperador Haile Selassie e a esposa dele, Menen Asfau, foram mumificados e colocados dentro desses sarcófagos. Estão no museu lá na Etiópia hoje. Ou seja, se a gente não sabe onde a gente quer ir, a gente tem que saber pelo menos de onde a gente vem. Parece um atraso, mas não é. A realidade, gente, é que se você... O que adianta você caminhar para bater a cabeça se você não pode, pelo menos, frear e olhar para... Nossa, onde eu estou indo? Para onde a humanidade está indo hoje? Faz algum sentido essa civilização que estamos vivendo? Vocês realmente, quando vocês olham para o mundo dentro do qual a gente está hoje, ele dá esperança para vocês? Porque essa visão dentro da qual... Bom, a não ser que vocês queiram ir para Marte, né? A não ser que queiram ir para Marte, para a Lua, ficar lá, brincar com o que eles chamam, os ETs, se é que eles estão aí, né? Acho que eles vão acabar chegando para cá antes que a gente chegue lá. Ou seja, gente, eu não quis ficar muito, né, no aspecto da arquitetura no início, porque os próximos passos, né, eu quis trazer mais coisas sobre a arquitetura da Idade Média africana. Porque falando sobre a história, o resto faz sentido. Então, esses edifícios que foram construídos no Mali, na época existiam europeus para construir isso na África. Eles aqui construíram isso também. Claro que, tipo, não são edifícios de 1000 andares. Mas vocês entendem a tecnologia que é você fazer uma parede de terra desse tamanho ficar em pé? Então, quando vocês olham as técnicas que foram utilizadas aqui no Brasil, e bom, agora imaginem que são pessoas que vêm de territórios onde já tinham esse tipo de edifícios que foram
raptados da África e trazidos para cá. Aí hoje, quando a história é contada para a gente, é uma história onde o europeu era o arquiteto, a mente pensante, e o africano era a mão de obra barata. Isso faz algum sentido? Primeiro que era uma mão de obra super qualificada. Vocês vão lá em Diamantina hoje, ver aquelas paredes grossas daquelas igrejas que estão em pé 300, 400 anos depois. Gente, por favor, né? Esses edifícios antigos que tem aqui no Brasil, que estão em pé com 300 anos, sério mesmo. O concreto que a gente usa hoje, ele nasceu quando? Ele já tem 300 anos. Existem edifícios de 300 anos construídos com esse concreto feito com cimento Portland? Não. Mas essa é a lógica que é vendida para a gente. E quando a gente pega por que os africanos, vocês vão ver melhor nos próximos passos. Esse Atlas, aqui eu trouxe ele só para mostrar para vocês. É dele que foi um presente de um rei espanhol para um rei francês. Tá num dos museus europeus agora. Infelizmente eu não trouxe essas referências, mas depois quem quiser eu posso passar. É o Atlas Catalão, assim que chama. O Atlas Catalão é nele que hoje a gente vê como é que os europeus viam. Aí, ó, eles até embranqueceram o cara aqui. Nossa, gente, é terrível. Nossa. O Mansa Kankan Musa, que era um dos imperadores do Império do Mali. E o Império do Mali, na Idade Média, gente, era a primeira potência econômica do planeta, porque eles que vendiam ouro para o planeta inteiro. Os europeus foram os últimos a saberem da existência do Império do Mali. Então, se até hoje tem ouro no Mali, apesar de todos os saques, ainda tem ouro naquele território, não é na época que faltava ouro. E como que esse cara foi conhecido? Ele foi conhecido porque ele fez uma viagem, uma peregrinação para a Arábia Saudita, e no caminho do Mali até o Egito, ele distribuiu mais de 13 toneladas de ouro. E quando ele fez isso, isso desvalorizou o preço do ouro no mundo inteiro, para sempre, na época, daquela época até hoje. Estamos falando dos anos 1200, 1300. E foi assim que ele chamou os olhos dos europeus sobre a África. Tipo, tem ouro, vamos para lá. Vamos pegar. E hoje, isso aqui eu trouxe, isso aqui não tem nada a ver com, assim, não é ciência, né? Mas são especulações de uma revista ocidental falando que ele seria o homem mais rico da história da humanidade. Ou seja, como é que os europeus podem ter trazido a civilização para a África? Vocês veem que conhecer a história faz cair o mito, né, do civilizador europeu que traz, né, para a África a civilização. Não faz sentido nenhum. E aqui, para não ficar parecendo que os africanos ficam inventando coisa, por isso que a gente traz sempre referências. Na verdade, não só por isso, porque a gente tem só isso de referência, porque eles destruíram os outros negócios, gente. O tanto de civilizações africanas que foram destruídas e queimadas, literalmente. Gente, os europeus, eles chegavam eles queimavam tudo, para não deixar rastros. O que eles não roubavam, eles queimavam, para não deixar rastros de algo que remete a uma certa grandeza. Por isso que hoje um africano ele pode saber muito mais sobre ele mesmo e sobre a sua história e seus ancestrais nos museus na Europa do que no próprio continente africano. Eles saquearam tudo.
Vocês vão ver daqui a pouco mais. Então, o Ibn Battuta era um viajante marroquino, eu acho, ele era do Marrocos, árabe, que foi, né, também, mais ou menos aqui um mapa dos lugares onde ele foi, para a Ásia, para a Europa nem tanto, e para dentro da África. E olha o que ele diz, eu trouxe ele, eu tenho outro lá na frente que eu vou mostrar para vocês, sobre os africanos que ele encontrou na época. Entre as belas qualidades dessa população, citaremos as seguintes: pequenos números de atos de injustiça o pequeno número, né, de atos de injustiça que se observam, porque os negros são de todos os povos os que mais os abomina. Seu soberano não perdoa os que se fazem culpados de injustiça. A segurança completa e geral de que a gente goza no país inteiro. O viajante, não menos que o sedentário, não tem nada a temer dos bandidos, dos ladrões e dos sequestradores. Os negros não confiscam os bens dos homens brancos que chegam a morrer nas suas terras, mesmo quando são tesouros imensos. Ao contrário, os depositam com um homem branco de confiança dentre os brancos, até que os interessados se apresentem e o recuperem. Ou seja, tinha europeus que migraram para a África e viveram e construíram toda a sua prosperidade econômica no Império do Mali, porque não é só nos anos 1450, por aí, que isso é quando Portugal veio pelo Atlântico, mas antes disso já tinha europeus e árabes que iam para a África fazer comércio. Como eu disse, o Império do Mali era a primeira potência econômica do mundo, gente. Não é só na época do Egito. Isso na Idade Média. Agora, vamos ver mesmo sobre a arquitetura. Gente, me desculpem um segundo. Não sei o que... Hã? É a minha esposa. Vai lá. Gente, me desculpa aí. A vida é em família, né? Bom, eu trouxe o Reino Edo, que hoje é chamado Benin City. Né? Os ingleses que deram esse nome Benin City para esse território que está na Nigéria. Para vocês terem uma ideia, no dia em que eu vi essa estátua aqui, eu não acreditei que era uma obra do 13º século, uma obra africana, de bronze. Olha o nível de detalhes. Esse cara aqui, ele é inglês, ele é que devolveu, porque os ancestrais dele que saquearam os trem e ele devolveu muitas coisas para a Nigéria. Olha o nível de detalhe, de bronze. Isso estamos falando, gente, de antes da Revolução Industrial na Inglaterra. Ou seja, me diz uma coisa, quem já tinha um nível de tecnologia como este? Isso é na Nigéria, hein, gente? Um território que não era chamado Nigéria, mas é um reino Edo, que é um dos reinos Yorubá, porque o reino Yorubá era uma confederação de reinos. Como que eles tinham esse nível de tecnologia e iam ficar impressionados com os europeus? Caramba! Os europeus que na época estavam fazendo xixi nos corredores dos seus palácios, que mal sabiam tomar banho, porque vocês sabem, né, gente? Quando falam sobre a época da história na Europa, né, que é essa época dos séculos obscuros, vocês sabem que é porque, de fato, tipo, muitas vezes as cidades medievais que vocês veem hoje, os caras faziam xixi, cocô em baldes e jogavam na rua.
Ou seja, eu não estou falando isso, eu estou apenas tentando mostrar para vocês que não tem como a gente ficar apenas vendo a história por um lado, que é o lado da Europa. Porque os europeus, eles não vão falar sobre as coisas que eles foram fazer nos outros lugares. Aí eu trouxe esse artigo, gente, depois quem quiser ver, anota aí o título, que é um artigo que foi publicado no jornal do Guardian, onde, né, depois, quem quiser, eu posso passar essas referências todas, mas de qualquer forma, vocês vão encontrar essas informações no artigo, né? No Reino Edo, né, foi construída a maior muralha do mundo, construída maior que a muralha da China. Adivinha onde está essa muralha hoje? Né? Bom, eu vou falar muito. Depois eu não vou ler, porque senão a gente perde tempo, né? Só isso aqui eu acho que é importante ler para vocês, porque é do artigo, né, que eu traduzi. Está em inglês, mas depois vocês, né, com o Google Tradutor, não sei o que, vocês conseguem traduzir tranquilo. Benin City, ou seja, o Reino Edo, também foi uma das primeiras cidades a ter uma semblante de... gente, não sei se a tradução está certa, porque às vezes eu me confundo com o francês, mas é tipo... Isso é tipo alguma coisa parecida com iluminação pública. Enormes lâmpadas de metal com muitos metros de altura foram construídas e colocadas ao redor da cidade, especialmente perto do Palácio do Rei, alimentados por óleo de palma, óleo de dendê, que era utilizado. Óleo de dendê, gente, não tem essa cultura africana que não usa óleo de dendê. Bom, deve ter. Onde não tem palmeira, provavelmente eles usavam... Tinha óleo de amendoim também, de várias coisas, né, na África. Seus pavios ardentes eram acesos à noite para iluminar o tráfego e de ida para o palácio, né? Desculpa, para pequenos erros. Ou seja, gente, estamos falando na verdade, isso aqui ela está falando de vários períodos, né? Mas o Reino Edo em si do século XII. Ou seja, continuando a leitura, quando os portugueses, né, descobriram a cidade pela primeira vez em 1485, ficaram, tipo, não sei se essa palavra está certa. Eles ficaram impressionados ao encontrar este vasto reino feito de centenas de cidades e vilarejos entrelaçados no meio da selva africana. Eles a chamavam de Grande Cidade do Benin. Numa época em que quase não havia outros lugares na África que os europeus reconheciam como uma cidade. De fato, eles classificaram Benin City como uma das cidades mais belas e melhor planejadas do mundo. Em 1691, o capitão de navio português Lourenço observou o Grande Benin, onde ele escreveu, né? O Grande Benin, onde reside o rei, é maior que Lisboa, e todas as ruas correm retas e até ricamente decoradas e tem colunas finas. A cidade é rica e industriosa. É tão bem governada que o roubo é desconhecido e as pessoas vivem em tal segurança que não tem portas para as casas. Vocês conhecem alguma sociedade europeia onde alguém... Porque é engraçado, né? Por que os estrangeiros, eles vêm para a África, eles se dão conta... Por que são... Esse fato é tão importante que eles têm que apontar dentro das falas deles. Por quê? Eles têm que apontar que não tinha roubo, não tinha ladrão. Não que não tinha ladrão na África, gente. Tinha ladrão.
Mas a questão é que a visão de mundo dos nossos ancestrais africanos tem vários mecanismos que pacificam os seres humanos. Nós temos que resgatar esses conhecimentos e entender quais eram esses mecanismos, quais são os elementos que estamos perdendo hoje, enquanto humanidade, porque estamos indo para um mundo multipolar, onde a gente vai ter que aprender a conviver, queiramos ou não. Não é igual antigamente que o europeu estava lá, e aí a distância era muito longa. Hoje, em segundos, você está falando com alguém que está na África, na China, no Japão. A gente não tem escolha, a gente é obrigado a conviver e a gente vai ter que dar um jeito de ter paz. Porque se for para a gente continuar fazendo essas maluquices coloniais de ficar nos matando para cá e para lá, nunca a gente vai viver... A humanidade está sendo uma vergonha hoje. Porque aí a visão é que, tipo, quando a gente tem uma visão apenas eurocêntrica, a impressão que a gente tem é que não tem para todo mundo. Então a gente tem necessariamente que se machucar, se destruir, se roubar, se fazer mal. Sendo que não é a única visão de mundo que existe no planeta. Os chineses têm a sua visão de mundo. Os indianos têm a sua visão de mundo. Os africanos como um todo. A gente tem o mesmo paradigma. As culturas divergem, mas a visão de mundo é a mesma. Então, eu vou dar um exemplo simples. Ancestralidade é um dos princípios básicos em qualquer espiritualidade africana. Por quê? Porque você existe sem suas raízes. Vocês conhecem alguma árvore que existe sem raiz? Não existe. Né? Então, eu trouxe aqui uma citação rápida, né, do Ron Nicholas, falando sobre a geometria fractal no continente africano, que ele fez uma pesquisa mundial. Ele é etnomatemático, ele é PhD lá, de etnomatemática, numa universidade que eu não lembro agora, mas tem um vídeo dele no YouTube, naquele negócio TED, TED.com, onde ele fala sobre os fractais africanos. Procurem lá depois. Onde ele fala assim: quando os europeus chegaram à África pela primeira vez, eles consideravam a arquitetura muito desorganizada e, portanto, primitiva. Nunca lhes ocorreu que os africanos pudessem estar usando uma forma de matemática que ainda nem sequer haviam descoberto. Porque a geometria fractal, gente, ela foi descoberta na Europa nos anos 1991. Talvez alguns de vocês estavam nascendo quando isso foi descoberto na Europa, pelo matemático francês Benoît Mandelbrot. 91. Eu tinha 3 anos, gente. Quando ele descobriu isso, está sendo utilizado no continente africano há milenares. É agora que a Europa está descobrindo o que é a geometria fractal. Ou seja, eu trouxe todos esses elementos, gente, para que a gente comece a enxergar que a África de hoje pode ter perdido todo o seu brilho material, mas o fundo, a riqueza, o diamante que precisa ser lapidado ainda está presente nas nossas culturas, nos nossos conhecimentos tradicionais, nos nossos conhecimentos ancestrais. A própria Europa, quando quis fazer a revolução no iluminismo, onde que eles foram buscar os conhecimentos? Onde eles foram pegar o diamante deles? Na Grécia. Vocês não... A gente fala tanto sobre isso na história. Por que eles foram, para sair, né, dos séculos obscuros, eles foram pegar os conhecimentos dos seus ancestrais? Então, cidades urbanizadas, iluminadas à noite, no momento em que a Europa nem sabia direito o que era iluminação urbana, com a avenida de 40 metros de largura. Isso começou na Europa quando? Quando a gente fala de urbanismo.
E aí, quando se conta a história do urbanismo, o urbanismo começou quando e onde? Na Europa. Não pode ser na África. Onde começou a Revolução Industrial? Na Europa. Não pode ter começado na África. Os africanos são um bando de macacos que estão no meio do mato. Por que eles vão inventar aqueles sistemas industriais? Eles nem sabiam o valor do ouro, mas eles vendiam ouro para o planeta inteiro. E eram os territórios mais ricos. Né? Então, hoje, o que nós sabemos sobre os antigos reinos africanos é contado para a gente a partir da Europa. Aqui estão as informações. Isso são representações que a gente tem hoje do que podia ser. Né? Então, quando eles vêm, quando pegavam um reino, eles destruíam tudo. Para que eles tinham que queimar o palácio? Porque Oba é o rei, né? É o rei é assim que a gente chama em Yoruba. É o rei. Design. Então, são os europeus que trouxeram os design também. Design tem quantos anos na Europa mesmo? A gente fala sobre design, a gente fala do Art Deco, papapá. Os africanos não têm termos para esse tipo de coisa. Simplesmente porque quem escreveu a história do africano, quem conta a história do próprio africano para ele hoje, gente? É a Europa. A Europa. Para eu ver isso aqui está no museu na Inglaterra. Eu, enquanto africano, eu tive que pesquisar sobre mim, a partir da Europa, para saber. Aqui, ó. É assim que eram as lâmpadas de bronze, que eram feitas para eles. Isso aqui é... não é como que fala? Ai, gente, eu esqueci o nome, mas era tipo um tecido, né? Alguma coisa com óleo de dendê. Aham, isso. Aí, ó. Isso são... Cyril Puch, isso é um nome africano? Não, não é um nome africano. Então, quem desenhou isso é o inglês. Mostrando as gamas de negócio que eles pegaram lá. Então, gente, eu falei muito sobre história, mas eu queria... Era para dizer para vocês de onde nós saímos. Saímos do caçador para isso. É isso a realidade. Não tem milagre. Não é que um dia, nossa, um grande milagre que aconteceu e aí Deus ama mais os europeus do que os africanos do que os europeus. Não existe isso. A humanidade toda a humanidade tem raízes. E o conhecimento tem uma história. E uma história que faz sentido. A gente não levanta um dia para descobrir a matemática. É um processo. A gente não levanta um dia para descobrir a astronomia. Se vocês forem hoje no Mali, vocês têm povos que ainda hoje são astrônomos de alta qualidade e que muitos pesquisadores de Harvard, muitos da França, muitos da Inglaterra, de Cambridge, eles vão lá no Mali aprender com esses caras escondidos. O povo Dogon, até hoje, você tem muitas coisas que os caras, só que muitos, infelizmente, hoje, se fecharam justamente por causa dessa deturpação dos roubos que aconteceram, porque o roubo não aconteceu apenas com elementos físicos. Conhecimentos também foram apropriados. Né? E muitos hoje, infelizmente, ficam em confrarias e não querem divulgar esses conhecimentos fora dos seus grupos pequenos. O que é lógico. Né? Desculpa, gente, eu demorei um pouco, mas eu fiz isso tudo para dizer para vocês, ó, independente de tudo, o Brasil tem muito. Quando vocês olham para a história da arquitetura no Brasil, não é apenas
um olhar de nossa mão de obra barata. O negro no Brasil também era protagonista naquele momento. Não é só porque eles eram escravizados que eles não eram protagonistas. Ou seja, a história do Brasil, seja na arquitetura, seja no urbanismo, tem muita influência do próprio africano. Vocês não sabem o que exatamente o português aprendeu com o africano e depois foi colocado como é ele que fez. Quantas coisas foram feitas assim? Hoje, é preciso fazer um resgate histórico das construções também. Isso está sendo feito assim, sem muitos recursos, com alguns pesquisadores brasileiros. Mas é importante. Então, o quilombo, gente, vocês veem agora a visão de mundo que estava por trás da construção do quilombo. A questão é que os africanos da Idade Média, o que interessava a eles não era o luxo. Eles tinham uma outra visão de mundo. Como vocês explicam que a Europa, né, o grego, os descendentes dos gregos da Grécia Antiga, viveram a Idade Média Europeia? Como vocês entendem isso? É a mesma coisa que acontece com o africano. A humanidade não tem uma progressão linear de evolução. Não é assim que as coisas funcionam. Tem momentos de altos e baixos. Civilizações que nascem e caem. Aliás, a civilização ocidental está em plena decadência, infelizmente, por conta dessa visão. Precisa mudar, mas vai ser difícil, porque já se acostumaram com essa visão. E é por isso que a gente precisa fazer essa... Gente, hoje, quem está fazendo o trabalho de descolonizar as mentes não está fazendo bem para o africano, está fazendo bem para todo mundo, para a humanidade. É para todos nós, gente. Eu só não vai dar tempo de mostrar para vocês. Eu ia mostrar para vocês um pouco o meu processo, né, também. Talvez em outra oportunidade, porque já passou muito tempo, né? Mas é isso, gente. História, arquitetura. E esses arquitetos, né, eles não eram arquitetos tipo, eu fiz a Escola Normal Superior de Paris. Não. Você precisa necessariamente ir para a Escola Nacional Superior das Belas Artes, de não sei o que, para ser arquiteto. Só mostrar rapidinho, só para não esquecer, só para vocês verem que é um pouco... Ai, gente, isso eu tenho que mostrar de qualquer forma para vocês. É uma construção que foi feita por brasileiros, né, que voltaram do Benin para cá. Não, aqui para lá. E foram do Brasil para o Benin. Né, depois da abolição da escravidão. Olha esse edifício, é uma mesquita. O cara foi construir, eles foram construir a mesquita com o que eles conheciam, né? A gente chama eles no Benin de Aguda. Os Aguda são brasileiros, né? Brasileiros pretos que voltaram do Benin para lá. Isso tem mais de 100 anos já, essa construção. Eu não lembro exatamente a data. Mas aí, as colunas, não sei o que, gente, agora me diz uma coisa. Qual deles tinha um diploma da Escola das Belas Artes do Rio de Janeiro, de São Paulo? Qual deles tinha um diploma das Belas Artes? E eles construíram isso aí. Em que isso difere em termos de qualidade? Claro que vocês não estão lá perto agora para ver. Em termos de qualidade, em que se difere? Foi feito com a Adobe.
Então, se eles não eram arquitetos, eu não sei quem era, né? Fabiola, podemos abrir para perguntas? Claro, fiquei à vontade. Maravilha. Bom, a gente viu que você tem muito mais material aí para mostrar, tem muito mais coisas, mas a questão do Eu fico aqui 6 horas. Muito bom. Olha, então antes da gente abrir para as perguntas, eu quero te agradecer muito por todo esse conhecimento que foi passado para a gente, foi compartilhado com a gente. Nós temos alguns comentários aqui no chat. Eu queria falar um pouco, antes de ler esses comentários, às vezes as meninas até querem abrir o microfone para falar, mas de como é importante ressaltar isso que você falou durante toda a sua apresentação, da importância que é da gente ter outras cosmovisões, né? Porque parece que nós estamos caminhando para um destino da humanidade, que é um destino que já está sendo, de certa maneira, escrito há muito tempo por uma única mão, né? E quando a gente olha para outras formas de encarar o mundo, de encarar a existência, de encarar a própria produção do espaço urbano, de encarar a própria produção do espaço doméstico, né? Eu acho que você traz muito dessa coletividade que as cidades africanas tinham nesse período que você focou, da Idade Média, que era uma coisa que é totalmente contrária a uma cosmovisão que preza pela competitividade, que preza pela acumulação, que preza pelo lucro, e por uma ideia de um se sobrepor ao outro, né? Eu acho que quando a gente pensar a nossa cidade a partir de uma maneira mais coletiva e menos individualista e competitiva, isso, a cosmovisão dos povos africanos e de outros tantos povos tem muito a fornecer para a gente, né? Para a gente pensar a nossa cidade de outra forma. A Júlia Maltês comenta aqui no chat, né, que as professoras de estudos sociais e ambientais levaram Elionice Conceição Sacramento, que é uma mulher quilombola, para conversar com a turma, e ela fala de como na comunidade dela ela sentia muito a ideia de riqueza dentro da comunidade quilombola, de fartura, né? E no momento em que ela se muda para a cidade, ela começa a se sentir pobre, porque a cidade não funciona na ótica do coletivo, da ancestralidade do povo dela, né? E aí daí que ela sente a necessidade de estudar e contar a própria história do povo dela, porque se ela não contar, ninguém mais vai contar. E essa fala da Júlia me lembra muito uma citação do Davi Copenau, que é um líder indígena também, Yanomami, se eu não me engano, que ele viaja pelo mundo, é chamado para dar palestras, mais falar sobre natureza, e ele fala, é interessante no livro dele, que ele fala, é engraçado, aqui na cidade a gente tem que pagar para fazer xixi, a gente tem que pagar para beber água, né? Então é muito isso, né? Existe os modos de viver nas cidades, que a grande cidade te impõe um modo específico, né, de vida. E vou ler também o comentário da Maria Luísa. Ela diz: nós vimos que o processo de urbanização ocidental se consolidando a partir do processo de industrialização, né? A gente fala em cidade a partir da indústria. Essa era uma dúvida que ela tinha no contexto africano, como se formou o desenvolvimento do urbanismo africano, e pelo que você mostrou para nós, é muito anterior, né? E passa por esse processo de apagamento, que também já abordamos aqui na aula. E por aí, pode ir. São esses comentários para você falar. Porque às vezes a impressão que a gente tem é que só existiu urbanismo, arquitetura na Europa. E na China, um pouco. Porque, assim, né?
Mas, gente, se você, o que fizeram com as cidades, os palácios, né, os grandes feitos arquitetônicos no continente africano, fizeram o mesmo na China, fizeram o mesmo na Índia, só não destruíram tudo. Mas se você vê aquele grande palácio, eu esqueci o nome dele agora, tem um palácio super famoso na China, foi completamente destruído e a China se recusa a restaurar aquele palácio para guardar a história. Porque ela quer ver a história dela todo dia. Né? Eles têm uma outra noção de patrimônio. Não é bom. Infelizmente, a gente tem... Nossa, hoje eu fico pensando, a gente poderia resgatar, por exemplo, essa muralha, que até hoje tem, né, as ruínas e tal. Mas como era feita de barro, a maior parte foi destruída. Então, não tem mais nada. Aliás, não sei se vocês viram, mas tem uma técnica de Adobe que eles utilizavam, não sei se eu vou achar a imagem aqui agora para mostrar para vocês rapidinho. A gente não prestou atenção nisso, né? Eu estava correndo nessa parte, mas não sei se essa técnica já foi... Eu nunca vi ela aqui no Brasil. Às vezes alguém já viu, né? Não sei. Aqui, tá vendo? A forma como eles faziam a taipa. Não sei como eles faziam. Talvez era bambu ou alguma coisa que eles usavam para fazer as formas. Ah, tem uma textura, né? Tem uma textura. Aí você vê as imagens, Opa, pera. Isso são palácios do Benin e tal. Tem muita coisa ainda para ver aí, ó. Tá vendo os designs? Isso tudo são símbolos, né? Ah, tem uma imagem que eu queria mostrar para vocês, que é uma reprodução, mais ou menos, de como seria, né? Aí, ó, tá vendo a textura? Aí, ó. Não sei se havia uma técnica assim. Aí era um... Aí, ó. Os telhados eram feitos de cobre. Olha só. Aí, ó. Isso é uma reprodução, né, de como seria hoje. Como era, né? Então, eles... Nossa, depois leiam aquele artigo, vão ver muitas informações interessantes, né, de europeus que descreviam como era o reino Edo. Isso porque eu falei do reino Edo, que era pequeno perto dos impérios, e os reinos como o reino de Congo, o Moromotapa, os próprios Zulu, a Etiópia nem se fala, gente. Vocês têm que ver as igrejas cavadas na pedra que tem na Etiópia. Até hoje está presente lá. Não vai desaparecer amanhã, né, gente? Porque cavado na pedra. Qual foi a técnica? Porque no Egito foram os ETs. Então, na África também provavelmente foram ETs que vieram fazer na Etiópia, né? A Josiane Oliveira está comentando aqui no chat que ela faz parte do grupo Etnicidades, que é um grupo da UFBA, que tem, então, ele é focado, né, no estudo de ancestralidades e todas essas questões que a gente está conversando aqui. E ela diz que tem uma disciplina do curso que se chama 6.000 anos de urbanismo africano. Que massa, gente! 6.000 anos. Só o nome já é muito instigante, né? O professor Henrique Cunha, que ministra essa disciplina. De fato, Josiane, seria muito legal trazê-lo aqui para falar um pouco para a gente também. Quando ele vier, eu quero vir. Quero acompanhar também, gente. Vou te convidar. E o Caio pediu para eu perguntar se você consegue identificar hoje elementos arquitetônicos que foram inspirados ou apropriados da cultura africana sendo utilizados aqui no Brasil, né? Seria para você poderia falar quais são esses elementos, sejam técnicas, enfim. Cara, eu acho que as técnicas mais utilizadas na arquitetura colonial brasileira, né, que
as técnicas de terra mesmo, né? Pau-a-pique, adobe, a taipa. A taipa não, porque eu acho que isso é mais português mesmo. Era utilizada em algumas sociedades africanas, obviamente, mas das técnicas de construção, principalmente a terra. O que, provavelmente, porque na época não tinham meios industriais mesmo, né? Tanto que depois, quando a Europa começou a se industrializar, o Brasil foi buscar também, né, essa inovação tecnológica da Europa para cá. Mas a questão, gente, é que tem algumas técnicas que eu observei, né, pessoalmente. Infelizmente, eu não tenho perto agora as fotos para mostrar para vocês, que eu fiz uma viagem, acho que em 2019, no Benin, e os palácios, né, de Abomey tem, para vocês, não sei, né, se esse tipo de técnica foi utilizada aqui, mas uma das técnicas que eles utilizavam era fazer as muralhas dos palácios de forma trapezoidal. Até hoje ainda tem algumas dessas muralhas em pé, né? E essas muralhas podiam chegar até 6, 7 metros de altura, em terra. Ou seja, você tem uma ideia, tecnologicamente falando, se você não for perto e observar esse tipo de coisa, você não consegue ver o aspecto tecnológico e o conhecimento de quem está construindo esse tipo de coisa. Então, você vê, por exemplo, esse tipo de... Se você levantar para você levantar uma parede de terra de 6 metros de altura hoje, gente, hoje a gente tem ciência, né? Agora, em termos de prática mesmo, ou seja, tem toda a questão de como você faz isso com essas técnicas tradicionais mesmo, que eles faziam com a mão, né, gente? Batiam a terra e tal. Aí, por que eu estou falando sobre isso? Esse negócio é interessante porque a base é larga e vai se afinando até lá. Gente, quando você chega perto, é um outro ambiente. Vocês têm que ir para o Benin. Vocês vão adorar ir para o Benin. Tipo, se eu não me engano, era de 2 metros de largura na base para 60, 50 centímetros na altura. No final, né, da altura. E isso, olha como que isso parece uma coisa nada a ver, né? Mas em termos de economia, eles podiam fazer 2 metros de baixo até em cima. O que eles fizeram menos? Economizar a terra. O formato meio triangular, né, do negócio, resistência, aumenta também a resistência. Ou seja, se você quiser entender a tecnologia trazida para cá, não é só olhar a parede e falar, nossa, é uma parede de terra. Eu estou dando apenas esse exemplo, né, para dizer que essas técnicas, se a gente começar a olhar a partir também de um olhar de quem eram os construtores, quem botava a mão na massa para levantar aquelas paredes, a gente vai descobrir outras coisas. Ou seja, técnicas, você vê palha, por exemplo, não sei se era utilizada, né, em alguns locais no Brasil para aumentar a resistência. De onde veio essas ideias? Né? São várias coisas. Vocês terem uma ideia, no Mali, eles construíam com barro e arroz cozido. Eles misturavam arroz cozido com o barro para aumentar a resistência e a elasticidade. Né? Isso é o tipo de coisa que, se hoje a gente fosse estudar de forma mais microscópica, a gente entenderia quais eram as substâncias, quais são
né? Por isso que eu falo, o diamante bruto tá aí. A questão agora é a gente lapidar ele, né? Para dar um outro brilho. Eles usavam arroz, vocês terem uma... Gente, quem usa arroz para construir casa? Você tá doido? Se bem que os chineses usam aquelas folhas de arroz, né, para separar os ambientes e tal. Mas a comida não é só comida, gente. Ela pode fazer parte da construção também. Assim como o bambu, a palha. Então, isso aí, eu estou falando de terra, mas tem a madeira também. Como que eles trabalhavam as estruturas de madeira. Claro que, tipo, os africanos não trouxeram tudo, mas eles contribuíram também, né? É isso que eu estou falando. Então, não é só essa coisa da madeira, Viola, me lembrou um fato, assim, eu visitei uma comunidade quilombola lá no Jalapão, em Tocantins, há pouco tempo. E aí dos moradores estava construindo, né, estava terminando uma construção. E aí ele começou a explicar para a gente qual madeira era utilizada em cada parte da construção. Então, porque cada madeira ia ter um tipo de função. Vai ter a madeira que vai ser resistente à flexão, outra madeira vai ser resistente à tensão, enfim. E esse é um conhecimento que não está na academia, né? É um conhecimento ancestral. E aí me lembra a fala que você fez do caçador, né? Porque é preciso conhecer isso, que é um conhecimento que você adquire de maneira também oral, digamos assim, né? Empírica. Não... Exatamente. É o conhecimento vernacular que parece que não serve para nada, porque a gente está na vida industrial, e aí tem o Google, tem isso, tem aquilo, mas o triste disso tudo, para mim, né, um dos elementos mais tristes disso tudo é a falta de conhecimento sobre nós mesmos. Porque da mesma forma que a gente está perdendo o conhecimento sobre o ecossistema, a gente está perdendo a visão mais holística, né, que o ser humano tinha, uma visão mais ampla e transdisciplinar que o ser humano tinha sobre a natureza, sobre o ecossistema. A gente está perdendo esse conhecimento sobre a gente também. A gente acaba perdendo a noção de como nós funcionamos. Quando eu preciso descansar, quando eu preciso ouvir as minhas intuições, sabe? São vários pequenos elementos, mas aí, tipo, você está na filosofia do penso, logo eu sou, então, por que você vai escutar coisas que você não está vendo? Tem que ver. Eu acho que a gente tem que partir daí, né? Acho que para a gente retomar alguma conexão com a natureza e com outros saberes, a gente tem que retomar a conexão com a gente mesmo, né? Exatamente. Começa daí. A finalidade é essa, né? Não é só... Pelo menos quando eu vou quando eu entro, né, nos espaços para falar sobre a África, sobre a necessidade de resgatar os conhecimentos, o que realmente me interessa é a transformação que nós podemos conseguir por olhar para a cultura africana com mais respeito. Porque tem muitos conhecimentos que podem nos enriquecer hoje, né? Se você olhar como que o indígena, né, dependendo de onde ele mora no Brasil, olhava o ecossistema dele, daquele lugar, tem muitos conhecimentos que podem ser gerados para resolverem vários problemas de sustentabilidade que estamos enfrentando hoje. E aí, gente, a sustentabilidade não é só nas máquinas com selo verde, não. É nisso que eu concordo com os teóricos brasileiros que falavam já sobre a regionalização da arquitetura algumas décadas, alguns séculos atrás. É muito importante, né? Porque é econômico, é inteligente.
Tá construindo como se a gente estivesse na Europa. Exato, né? Não tá na Europa, né? Ô, Beolá, nós estamos chegando no nosso tempo aqui, infelizmente, tempo da aula do planejado. Quero mais uma vez te agradecer muito pela sua fala, pelos seus conhecimentos, pelos seus ensinamentos. O pessoal está pedindo mais, viu, aqui no chat. Querem mais aulas, então, assim, já fica atento aí nos próximos convites. Gente, eu estou aqui à disposição assim que tiverem um espacinho aí para mim. E eu tô muito feliz também de ter vindo e te agradeço muito, Gabriel, pelo convite. A hora que você falou como que fala, da Bahia, assim, eu falei, caramba, eu vou lá, vou tacar um pau na cabeça dos meus irmãos da Bahia. Porque a África, né, eu tinha que fazer honra à Bahia, né? Por isso que eu estava muito feliz e eu espero que tenham gostado mesmo. Tem muita coisa ainda, né, para a gente aprender, descobrir sobre a África, sobre as culturas tradicionais de forma geral. E é isso, gente. Esse tipo de iniciativas que enriquece de fato a academia, alguns outros, sabe? É uma chance para a academia aprender sobre a África, mas ela ainda é muito eurocêntrica, né? Muito quadrada, mas aos poucos vai dando certo e vamos estabelecer um grande debate, uma grande conversa entre as culturas, né? Porque é isso que faz a inovação, gente. Não vai ficar fechado sobre a gente que faz a inovação da humanidade. Sempre foi a diversidade, a riqueza está aí na diversidade. Então, é isso, gente. Muito bom. Eu espero que a gente se encontre na Bahia também, viu? Sim. Na praia. Na praia. Gente, muito obrigado a todos que participaram também da aula, pessoal da turma, os convidados. Foi muito bom essa manhã com vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Interromper a gravação.